Opa, pessoal, tudo bom com vocês? E aí, como é que Opa, tá Matheus, Flávio, Noite, tudo bem? Paulo, beleza? tudo Boa Sa noite. noite. Sayonara, Gilberto, Boa noite. pronto, certinho. E aí, tudo bem com vocês? Gostaram dos testes? Estamos aí nessa fase final, né? Então, a gente queria pegar essa impressão de vocês, infelizmente não podem estar aqui agora o restante do pessoal, né? Mas o grupo, os principais testadores, né, que não são os ADMs, estão aqui, né? Que são, que são vocês, né? Então, queria começar aqui com essa reflexão, com essas 5 chaves que o nosso mestre Vini deixou para que nós começássemos, né, nossa trajetória desbravando esse universo do geometria fractal e para que a gente também aprofundasse cada uma dessas frases que não são apenas frases categóricas e frases interessantes e bonitas, são chaves, né, para que a gente possa cada dia mais melhorar e compreender melhor o geometria fractal, né? Então, quando foi trazido essa proposta, né, do grupo de testes da nossa FIBO convergente, né? E o nome dela já diz tudo, né? Qual que é a proposta, né? Que é a proposta de trazer a Fibonacci dentro do conceito de convergência gráfica que Vini falou tanto, né? Que são os pilares, né? Um dos pilares do que Vini trouxe para a gente, né? Sobre geometria fractal, que é fractal, pi, volume e convergência gráfica. São as bases, né, os conceitos que são os pilares de geometria fractal. São esses aí. Então ele trouxe essas 5 chaves. Né? Não olhe o pixel, olhe o quadro inteiro. Às vezes a gente está olhando para um movimento pequeno, um movimento micro, mas não percebe que esse movimento, essa coisa menor, está inserida em algo maior e que algo maior está acontecendo. E muitas vezes esse movimento maior é a causa desse movimento menor. Né? Então é sempre bom a gente considerar o histórico e o contexto daquilo que a gente está visualizando e analisando de uma forma mais focalizada. Certo? Próxima chave. Não olhe somente na horizontal. Olhem também na diagonal. Porque a movimentação do preço, né? O preço, às vezes, ele se move na horizontal, quando ele faz ondas de Elliott complexas, mas o que é que nós queremos? Nós queremos tendência, nós queremos que o preço suba, que o preço desça. E como é que o preço sobe e desce? Na diagonal. O preço ele não vai diretamente na vertical. Ele não sobe diretamente na vertical, nem desce diretamente na vertical. O preço ele faz impulsos e retrocessos, impulsos e retrocessos. E essa movimentação do gráfico através de fractais, que são ciclos de alta e de baixa, são movimentos na diagonal. Então, nada mais justo e óbvio do que fazer essas análises e projeções de forma diagonal. Né? As figuras gráficas. Não, desculpa, tem aqui a terceira, né? Unam pontos fractais diagonais e você encontrará os próximos alvos. Então, foi uma ideia que Vini trouxe para a gente sobre a questão da união dos pontos fractais a partir de uma perspectiva e expectativa de projeção dos próximos alvos. Mas o que seriam esses alvos? Né? O que seriam esses alvos? Vamos trazer mais tarde. As figuras gráficas
são formadas em regiões fractais, né? As figuras gráficas são formadas em regiões fractais, que se casa com a chave final. A Fibonacci também é um fractal. Olha como está tudo tão harmônico, né? As figuras gráficas são formadas em regiões fractais e a Fibonacci é um fractal. Logo, essas figuras gráficas ou regiões fractais, elas se formam em regiões de séries φ, já que Fibonacci ela contém séries φ, certo? Então, a gente pode perceber muito, principalmente se nós trabalharmos com projeções, né, que a gente vai estar explorando um pouco mais à frente, que nós podemos ter regiões fractais entre pontos fortes da Fibonacci, como o 161.8 e o 261.8, né? Podem se formar ali essas projeções. Inclusive, a gente pode especular a projeção de uma região fractal para outra, né? E a gente vai trazer também isso aí mais tarde, tá certo? Então, eu queria trazer aqui essa reflexão para vocês, que essas 5 chaves elas não sejam esquecidas, porque são a base da operação do fractal, né? Concordam? Com certeza. Pronto. Vamos lá. Eu queria trazer aqui rapidinho, se a gente fizer um... Quer falar, Paulo? Pode falar. Não, tranquilo, tranquilo. Certo. Só queria trazer para vocês aqui, olha, se qualquer pessoa procurar no dicionário, for no Google e procurar lá o que é convergência, nós temos aqui, olha, uma síntesezinha aqui, olha. Condição do que caminha para o mesmo ponto ou objetivo. Convergência de opiniões, qualidade do que é capaz de convergir, dirigir-se para um ponto comum. E aí eu queria voltar só nas chaves aqui, olha. Unam pontos fractais diagonais e você encontrará os próximos alvos. Então, isso daqui, olha, vai ajudar muito a gente ao desenvolver e ao fixar o nosso operacional, porque é muito importante que a gente fixe o nosso operacional. Eu tenho uma forma de operar. A geometria fractal é muito grande, ele tem muita coisa, você vai fazer tudo, vai operar tudo. É necessário fixar, estabelecer qual é a sua operação dentro de geometria fractal. Olha, dentro de geometria fractal eu opero assim, eu opero isso, entende? Então, essa proposta do grupo de testes com vocês é justamente para sugerir, né, colegas, estudantes, jefistas, que ainda não tem um operacional definido, embora já conhece geometria fractal, mas ainda não conseguiu estabelecer a sua operação dentro do GF. Então, aqui fica uma sugestão, tá certo? E aí depois vocês que testaram podem dizer o que vocês acharam desses testes. Vamos lá. Eu tenho aqui uma apresentação aqui de um esboço do que seria o modelo original da utilização da Fibonacci dentro da convergência gráfica. A Vini ele já trouxe para a gente, né, de uma forma aprofundada, quem parte lá do grupo do Telegram sabe disso, que ele já teve live, já teve gravação de vídeos em que o Vini explicou para a gente o que é uma linha de convergência gráfica, né? Então, quando a gente tem aqui, olha, no conceito de convergência, olha, a qualidade do que é capaz de convergir, dirigir-se para um ponto comum. Então, eu tenho aqui, olha, uma linha de convergência gráfica, aquela parte de um fractal, certo? E essa linha, ela parte de um fractal. Do fractal, ela é ligada a um ponto de equilíbrio, que esse ponto de equilíbrio é o cruzamento de médias. O Vini já explicou por que o cruzamento das médias do geometria fractal são um ponto de equilíbrio, porque os indicadores do geometria fractal de todos os setores são parametrizados por séries φ ou por seus múltiplos,
certo? Os indicadores do geometria fractal não são parametrizados de forma padrão, certo? Nem por quaisquer são números de séries φ, certo? E alguns deles, inclusive, são dízimos periódicas, mas que arredondadas são séries φ, que, inclusive, você encontra alguns deles na Fibonacci, tá certo? Então, se eu tenho aqui um cruzamento de médias, e eu puxo daqui de um fractal para esse cruzamento de médias, e essa linha ela segue, eu estou projetando alguma coisa, tá certo? E aí, quando eu traço a minha fibo, e aqui eu coloco o meu zero aqui no fractal, puxo o 100, coloco aqui no ponto de equilíbrio, que é o cruzamento dessas médias, que podem ser a média da 1.0, pode ser a média de 17 com a média de 34. Se você fizer essa divisão aí, 17 e 34, você tem um 0.50, que é um número da Fibonacci. Pode ser as bandas de Bollinger, né, no 77, no 76, onde você tem as bandas de Bollinger, elas têm o período 17, e o desvio dela, o 17 Vini explica na 1.0 por que é o 17, ele considera lá o 1734 e o 144, esses números eles são configurados considerando as ondas de Elliott, tá certo? E quando você faz uma equação com eles, e ele explica perfeitamente na 1.0, você encontra os números de φ, certo? Pode ser no 1.0, pode ser no setup 7, né? No setup 7 você tem o desvio da banda de Bollinger, o 2618 da Fibo arredondado, certo? E um período de 17, né? Você tem a média, e quando você pega o cruzamento da média de 8, que é considerando as 8 ondas de Elliott, considerando as ondas impulsivas e as ondas corretivas, com a banda do meio de Bollinger, dos setups de geometria fractal, você tem um ponto de equilíbrio também, certo? E aí você pode colocar o seu 100 nesse ponto de equilíbrio e projetar o número φ, ou o φ mais 1.0, né, que seria o 261.8 da Fibo também. Então, você também vai encontrar um ponto comum aqui, ó, da linha de convergência gráfica com o número φ da Fibo, certo? E aí você tem o próximo alvo. E uma pergunta que eu sempre fiz no grupo, né, do Telegram, era: o que se pretende projetar com a técnica de convergência gráfica? Quando a gente usa a linha de convergência gráfica, nós estamos projetando algo. O que é que nós estamos projetando? E aqui eu tenho esse símbolozinho que eu coloquei, esse triângulozinho aqui, para simbolizar o fractal. Nós estamos projetando fractais. As linhas de convergência gráfica, nós estamos potencialmente projetando fractais. Então, e quando eu utilizo uma linha convergente e uma fibra também convergente, então nós temos aí uma coisa poderosa nas mãos, certo? Então, essas siglas aqui, LC é para linha de convergência gráfica, PE para ponto de equilíbrio, certo? E aqui eu tenho convergência entre a linha e a 1.8 da Fibo, e o resultado eu tenho o quê? Fractal. Ok? Vamos passando aqui para o próximo. Pronto, aqui eu só queria trazer aqui rapidamente só um conceito básico aqui da geometria analítica para a convergência gráfica, né? Você tem aqui um ponto X que corre aqui em nenhuma direção, ele está correndo aqui na horizontal, né? Ele tem uma projeção aqui na horizontal e tem o ponto Y e o ponto X aqui na vertical. Em um momento aqui, a gente tem uma interseção. Essa interseção aqui é um ponto de equilíbrio. Se eu traço uma reta de um outro ponto, perpassando esse ponto de equilíbrio, eu estou projetando algo. Então, é mais ou menos esse conceito aqui. Certo? Então, alinhando a esse conceito de convergência gráfica, queria trazer para vocês aqui, nós utilizarmos esse uso da Fibonacci através daqui do retângulo, o retângulo dourado que foi trazido pelo matemático
Euclides de Medara, certo? Que foi um matemático grego, e trouxe essas proporções de φ aqui em um retângulo, certo? Os números φ eram muito utilizados tanto nas artes como na arquitetura também, além, claro, de se apresentar de diversas formas na natureza, certo? No universo em geral. E no retângulo dourado, nós temos aqui, olha, essas proporções aqui de 161.8 mais esse 1.0. Esse 1.0 acrescido ao 61.8, a gente corresponde ao 261.8 da fibra. Então, a gente utilizaria esses dois pontos, certo? Da fibra, que seria o 61.8 e o 261. Então, de forma prática, o que é que a gente teria aqui? Eu tenho aqui um fractal, onde eu posiciono o meu zero, certo? Eu tenho aqui o cruzamento de médias da 1.0, aqui eu estou usando o setup 1.0, claramente, certo? E eu trago o meu 100 para esse ponto de equilíbrio aqui, que interessante, olha, aqui é um momento que o preço ele pega a tendência aqui, olha, o cruzamento da 17 com a 144 também correndo aqui um pouquinho posteriormente aqui na 144. Então, eu peguei esse momento aqui, certo, como ponto de equilíbrio, e projetei o 161.8 e o 261.8, certo? E aí, novamente, vem a pergunta, o que foi que eu projetei? O que se pretende potencialmente projetar? Que alvos são esses que são projetados? E aqui está a resposta, olha, fractal, certo? Então, eu tenho pontos de operação aqui interessantes, certo? De formação fractal. Nesses pontos, utilizando a fiboconvergente, certo? Então, aqui, o seno cruzamento, suportes de φ projetados por convergência, certo? Ok, olha aqui, quando eu chego aqui no meu 1.8, o que é que eu tenho? Fractal. O que é que eu tenho aqui quando o preço procura o meu 1.8 descendo? Fractal, subiu, fractal. Encontrou a 261.8, fractal, certo? Então, nós estamos projetando fractais. Vamos aqui para o próximo. Utilizando agora aqui o setup 6. Aqui. Resistência Fibonacci projetada por convergência. Olha aqui, olha, o ponto de cruzamento da média de mínimos quadrados de 8 com a banda aqui, a banda de Bollinger, que tem o 17, mais o desvio de 261.8, que é um múltiplo de φ, certo? Então, ligando pontos 0 e 100 em pontos de equilíbrio, projetamos 161.8 e 261.8 como resistência Fibonacci, através de convergência gráfica. Então, a gente tem aqui a nossa fiboconvergente. Então, banda de Bollinger é parametrizada por múltiplo de φ, 261.8, um erro de digitação aqui, cruza média de 8. Pronto. Olha aqui, olha, o 0 no fractal, o 100 no ponto de equilíbrio. E eu tenho aqui os pontos, certo? Eu posso utilizar fractais de 5 ou de 3 períodos também, ok? Observação, o volume tem importância sine qua non na análise, é importância sem o qual não há. Então, nesse operacional aqui, é completamente necessário, certo? O uso do volume, certo? Inclusive, nós estabelecemos alguns pontos de entrada considerando o volume, ok? E eu só fiz aqui uma observaçãozinha aqui, olha, que Vini conseguiu colocar φ até na parametrização do volume. Então, a gente está usando aqui o módulo ATR618, certo? Do Waze Volume, ok? Que é o que a gente utiliza no nosso operacional. Então, aqui eu tenho, segundo as leis, né? Claro, leis de Wyckoff, oferta e demanda, esforço versus resultado, causa e efeito, que nós conseguimos adaptar para o geometria fractal, operando opções binárias. Ok? Vamos para a próxima. Setup 7, então eu tenho aqui, com os setups,
de gráfico Reiknash, o processo é o mesmo processo, é a mesma análise. Nós sabemos que a Reiknash, ela é um gráfico suavizado e ela funciona bem com uma média de 4 períodos, certo? Porém, a convergência, ela vai acontecer da mesma forma que você faria com vela japonesa, e a informação que o volume vai te dar, você também vai fazer a mesma análise. Ok? Mesma situação, olha. Tracei aqui uma linha de convergência gráfica. Eu tenho aqui a 161.8 da Fibo, que é aquele lixo fractal. Setup 4. O preço também pode entrar em range nestas regiões. Um errozinho aqui de digitação também. Então, lembra lá daquela chave que eu falei sobre região fractal que o Vini falou? Figuras gráficas se formam em regiões fractais e a Fibonacci também é um fractal. Então, você pode ter formação de região fractal em regiões de Φ. E o que a gente tem aqui? 161.8, né? E aqui o preço ele entra em range, então ele sobe aqui, fractal, sobe, desce. E você pode ter ranges maiores, certo? Se houver ímpeto volumétrico para continuidade, você pode especular o próximo alvo 2618. Então, as duas entradas, elas não serão aleatórias, certo, pessoal? Então, como vocês fizeram lá nos testes, vocês sabem que as entradas não podem ser aleatórias. Nós não vamos fazer entradas no meio da FIBO sem tomar os pontos da FIBO como referência. Se a gente fizer entrada com a FIBO montada, com a FIBO convergente montada, sem considerar a FIBO, então não tem por que você ter esse operacional. Você não está usando a FIBO, é para usar a FIBO. Você pode usar para a entrada a partir dos pontos da FIBO ou tomando o ponto de FIBO como alvo. E aí, o que vai te ajudar na entrada é a análise volume versus preço. Vamos para o próximo. Aqui usando o setup 2. Também funciona. Olha aqui. Puxei aqui o 0 no fractal para o ponto de equilíbrio, certo? Que é o momento do cruzamento da média de 144 com a média de 34 de mínimos quadrados. Esse setup é o setup que mais se aproxima do 1.0, certo? Devido aos números que acompanham essas médias. Só que todo mundo sabe que na 1.0 nós utilizamos médias SSMA, não mínimos quadrados, que pega movimentos menores. E no setup 2 e no setup 3, nós utilizamos também o Parabolic SAR, certo? A depender da anomalia, o preço pode não tocar sua linha, porque nós estamos falando de regiões, e formar o fractal próximo da região de Φ ou múltiplo. Então, você vê que ele chegou próximo aqui, formou o fractal e voltou. Tá bom? Vamos para o próximo. Quase que eu aperto aqui o put. Vamos lá. Pronto, aqui tem alguma fibra montada, os pontos de convergência que foram projetados. Aí você vê aqui, olha, a conta confluência, tá vendo? Formação fractal. Tá vendo? O próximo. Pode dar Lois? Sim, principalmente se você acredita que esta técnica te dará gatilhos de entrada automáticos. Então, pessoal, dá Lois. E pronto, aí tem aqui alguns exemplos. Linha de convergência gráfica. Então, eu tenho aqui, olha, os pontos aqui, certo? A linha de convergência puxando do fractal perpassando o ponto de equilíbrio. E aí eu tenho aqui passando nela o quê? Formação fractal e desce na região 161.8 da FIBO, certo? FIBO convergente. Outra aqui, FIBO convergente montada, mesma situação, certo? O 0, o 100 aqui no cruzamento. Ok. Olha aqui, outro exemplo, certo? E aí, como vocês sabem, esse modelo aqui é o modelo original, e a gente sabe que houveram outras variantes desse modelo, né? E aí, daqui a pouco eu vou passar a palavra para vocês falarem também, certo? Então, temos aqui, posso operar retração? Pode, se você fizer
a leitura correta de anomalia e você percebe que o preço ele não vai sustentar a posição, certo? Ao chegar naquela região, você sabe que existe uma anomalia ali muito forte, uma provável reversão. Então, se você opera retração, também você tem ponto de entrada para a retração, certo? Agora, estabeleça suas entradas. Quais são as minhas entradas? Como é a minha operação? Não faça entradas aleatórias, né? Então, tenha o seu trade system muito bem definido. Então, aqui é a mesma coisa, olha, o 0 no fractal, 100 no ponto de equilíbrio, 161.8, eu tenho aqui a minha fibra convergente. Aqui não foi traçado a linha de convergência gráfica, mas se quiser, a gente pode traçar aqui uma aqui agora, rapidinho, olha. Vamos puxar aqui, ó, uma linha de convergência gráfica desse fractal para o cruzamento dessa banda de Bollinger aqui com a média de 8. E o que é que a gente tem aqui? Olha, formação, potencialmente uma formação fractal. Olha aqui, potencialmente. Pronto, aí alguns exemplos de entradas. Eu vou passando aqui agora rapidinho, e para poder vocês falarem também das impressões de vocês e as fibras convergentes aos quais vocês ficaram responsáveis de analisar. Tá? E aí vocês comentarem e dizerem o que é que acharam dos testes. Tá bom? Olha aí. Observem bem os pontos de entrada, certo? Ó, 1.8 da fibra, linha de convergência gráfica, fractal. Observem bem isso aqui, ó. Isso aqui é convergência. Quando eu projeto algo de mais de uma maneira e eu encontro aqui um ponto, uma interseção, como eu mostrei logo no início. Olha aqui, o que foi que eu projetei potencialmente aqui? Um fractal. Esse fractal surge no mesmo ponto que eu tenho aqui, eu busco uma entrada na 161.8 e eu tenho aqui a minha linha de convergência gráfica perpassando aqui a mesma zona, nesse ponto aqui. Então, eu tenho aqui um ponto de convergência. Então, essa aqui é a famosa CV1, modelo original, CV de convergente. Isso aqui já passou. Olha aqui outra convergência. Eu trago a linha de convergência gráfica perpassando as médias da geometria fractal, parametrizadas por φ, e na região de 161.8, eu faço análise do volume e eu vou especular, ok? Olha aqui, 0 e o 100, ó. Entrada da quarta para a quinta vela. Nesse caso aqui, pessoal, é só esclarecer aqui que essa fibra aqui, ela está projetada. Então, ela foi projetada aqui, olha, em cima, e depois foi realocado para baixo. Tá bom? Você também tem essa possibilidade de projetar. Para onde eu posso projetar depois que eu aloco minha fibra? Vamos puxar aqui. Se o preço ele romper tudo, minha fibra vai ficar aqui parada? Não. Você vai trazer a sua fibra, olha, do jeito que ela estiver, você vai pegar lá no pontinho branco e vai trazer ela para o ponto de equilíbrio. O seu 0 que está aqui, olha, você vai trazer para o ponto de equilíbrio e ele vai continuar te dando os alvos. Você também pode projetar em fractais, não só no ponto de equilíbrio, certo? Existe a convergência, ela permite a nós utilizar de uma flexibilidade mental e operacional muito boa, certo? Contanto que você se mantenha fiel ao conceito, tá? E aí a gente tem o que? Fractal, formação fractal. Olha aqui, que lindo. Formação aqui do modelo original, CV1, modelo número 1, do jeito que eu já expliquei, o seno cruzamento. Tenho aqui 261.8 da fibra. Fiz a minha análise aqui VSA, certo? Aqui nesse caso foi a lei esforço versus resultado. E eu tenho aqui, olha, esse ponto da linha de convergência passando aqui na vela, tal qual a 161.8 da fibra. E aí tem uma formação fractal.
T3, o que é isso? Os pontos de entrada que nós escolhemos, eles estão muito relacionados com os teoremas de Vini. Quem não conhece os teoremas de Vini, por favor, procurar a live que o Vini fez sobre volume em OTC, quando ele inaugurou aqui, olha, a possibilidade de a gente utilizar o volume do X-Wave Volume, tanto em mercado aberto como no OTC, certo? Lá ele fala os teoremas de Vini, teorema 1, teorema 2 e teorema 3. Aqui a gente tem o teorema 3 que fala que você tem a possibilidade de trader quando você tem uma anomalia oferta versus demanda, certo? Em uma tendência consolidada. Então, a gente tem um momento aqui no preço, né, um momento de baixa, e aí aparece essa anomalia. Eu tenho uma vela de... Eu não vou me alongar muito nessa questão, tá? Porque hoje é mais só sobre a questão da montagem da operação, mas só trazer aqui o teorema 3. Eu tenho uma vela de baixa expressão aqui de alta em um momento de baixa, e com uma anomalia oferta e demanda, ou seja, o valor do volume está negativo, mas a vela fechou positiva. E aí eu também tenho aqui uma anomalia esforço versus resultado. Também. Então eu vou fazer a leitura das 3 leis, certo? De Wyckoff. Esforço versus resultado, oferta e demanda, causa e efeito. Tá bom? E aqui a gente tem a nossa T3. T1, T2 e T3. E aqui foi especulado aqui que o preço buscaria o alvo da FIBO convergente. Tá bom? Opa, vamos continuando. Pronto, agora eu vou passando aqui só as fotos para vocês visualizarem aqui. Olha o que a gente tem aqui no alvo. Olha a linha de convergência, olha o alvo, olha o que acontece. Olha, 2008 da FIBO, linha de convergência, aqui é o setup 4. Olha aqui. Olha o que temos aqui. Linha de convergência, olha o cruzamento de médias aqui. No mesmo ponto, ponto 8, as duas convergiram no mesmo ponto, tem uma formação fractal. Mesma coisa. E agora, só vou passando as fotos e vocês vão olhando aí, pessoal. Dá Aloys, sim. Mas se você souber usar o gerenciamento, você vai poder aproveitar boas oportunidades, tá bom? Mas, claro que existe o loss. Leitura de anomalia aqui, será que vale? Com certeza, amigos. Olha aqui esse ponto. Olha essa anomalia. Então, a gente tem aqui, olha, anomalia. Esforço versus resultado. Temos anomalia oferta e demanda aqui. Temos a leitura do ciclo volumétrico VPA, volume decrescente. Temos aqui o ponto 2008 da FIBO em uma região de range, certo? E temos uma formação fractal, tá bom? Se a gente quisesse puxar aqui também, olha, aqui não tem linha de convergência gráfica. Ah, se eu quiser puxar, daria mais uma confluência? E aí, daria? Bem no fractal.
essa daqui eu vou comentar porque é uma das nossas entradas escolhidas também, né? Que é o rompimento, como eu falei com vocês, né? As figuras gráficas se formam em regiões fractais. Essa daqui é uma região fractal que parou aqui, olha, na região de φ, dentro da nossa projeção da fiboconvergente. E aí, o que a gente espera de um rompimento? Que ele tenha volume. Então, o volume aconteceu, temos aqui um volume acima da média. E aí, na nossa, bem aqui, rompendo aqui junto a nossa 161.8 da fibo, em direção ao próximo alvo. Aqui também uma das nossas entradas escolhidas também. A gente tem um ponto de convergência aqui, olha. Essa linha de convergência que passando pelo cruzamento ligou aqui, olha, no 261.8 da fibo. Aí a gente vem aqui para análise de volume, olha a propagação dessa vela, olha o volume absurdo dessa vela, certo? Nessa região, encontrando aqui a linha de convergência gráfica, tudo no mesmo ponto, pessoal. Vamos voltar aqui. Tudo no mesmo ponto, tá vendo? Então, o que é que houve aqui? Uma convergência, certo? Esse ponto em comum aqui, uma interseção de projeções. A gente projetou esse ponto da fibo e a linha de convergência gráfica estão projetadas aqui, olha, projetou o mesmo ponto. Outra de nossas entradas escolhidas também é a especulação de que o preço vai buscar o alvo. E quando a gente faz essa especulação com análise de volume contido, então a gente faz a leitura do comportamento gráfico, nesse caso aqui altista, nosso alvo está projetado para cima, e eu tenho aqui volume contido, né? O preço na correção extremamente anômalo, demonstrando total fraqueza, e aí ele sobe, fica contido antes de chegar no alvo, então eu especulo que o preço vai buscar o alvo, certo? Prestem atenção em volume contido, análise de volume contido tanto para fluxo como para correção e reversão. Pronto. Aramis, se o preço romper minha fibo toda, eu vou ficar com minha fibo parada? Não. Você vai projetar. Tanto que aqui ela já está projetada. Olha, repare. O 0 ele estava aqui. O 100 estava no ponto de equilíbrio. O preço ele continuou porque ele estava numa tendência altista. Então eu peguei aqui do jeito que ela estava e projetei aqui o 0 que estava aqui, olha, no ponto de equilíbrio onde estava o 100. Então o 100 ele já me deu um novo ponto, que é esse fractal, e me deu novas possibilidades de trade, certo? Nesse caso aqui, eu observo os comportamentos do preço, então ele está fazendo aqui, olha, volume contido, está me dando aqui teorema 3, então eu tenho aqui uma tendência consolidada para a alta, então eu não vou buscar reversão, muito pelo contrário, eu vou buscar o teorema 3 e entradas que vão me dar volume contido, pensando que ele vai buscar o alvo, só entradas nesse sentido, entende? Nem sempre vai ser reversão e correção, então a sua análise vai dizer qual teorema você vai utilizar. E vamos utilizar tudo que a gente aprendeu até aqui, certo? Tudo que a gente aprendeu com o Vini. Onde teria o 261.8 seria o 0, né? Como o Vini fazia lá. Só que aqui a gente usa de uma forma invertida, certo? Porque eu só quero esses pontos, eu não quero esses pontinhos daqui de dentro da operação. Não que não seja operável, é operável, claro que é. Mas a gente precisa definir o nosso operacional, e dentro do nosso operacional foi definido dessa forma. Nessa entrada aqui, o tipo de entrada que a gente escolhe é a análise do humor, né, a partir de expectativa e frustração, considerando
A anomalia oferta e demanda, a anomalia que Vini traz lá na live volume para OTC, certo? Lá no vídeo. Se você ainda não assistiu esse vídeo que Vini apresenta, esse volume aqui, ó, para OTC, quando ele inaugurou esse volume, assistam, ele traz os teoremas. E aqui você não vai utilizar somente, a gente traz aqui de uma forma um pouco mais avançada a análise, né? A gente vai usar o teorema 3, não, desculpa, a anomalia, né, de oferta e demanda para avaliar a expectativa e frustração, considerando a análise do momento gráfico, se é correção, se é reversão, se é continuidade, se houve uma expectativa considerando alguma anomalia anterior que aconteceu, então especulou-se que alguma coisa iria acontecer, mas isso não aconteceu, por exemplo, nessa vela aqui, olha, especulou-se que a vela ia subir, devido a essa anomalia, olha, que aconteceu mais acima aqui, essa vela com volume muitíssimo baixo, hipovolume, um volume muito baixo. Então especulou-se que essa vela poderia vir a subir. Então entra aqui uma força compradora, né? No entanto, isso não acontece. Apesar da retração aqui, a vela fechou de baixa. Então a gente tem aqui, considerando aqui essa possível reversão, uma frustração dos compradores. E aí, com a frustração, né, a expectativa deles foi abaixo, eles se frustraram e aí o preço desaba. Então, a gente tem aqui a análise do mundo a partir das leis de força versus resultado, que demanda e causa e efeito. CV1 projetada, demanda frustrada. Mesma coisa, olha, essa anomalia aqui fez os compradores entrarem especulando para cima, o preço subiu. No final, considerando aqui o momento de reversão, ele veio abaixo. Então, compradores frustrados. Agora eu só vou passando as fotos, para poder dar tempo de vocês falarem também, que já estou falando muito. Pronto, queria só trazer mais essa observação aqui. Como eu sei que mais ou menos quem é que vai falar aqui, vocês que vão trazer, eu vou trazer um pouquinho aqui a CV3. Na CV3, você não vai ligar como na CV1, né, que você liga o 0 no fractal e o 100 no ponto de equilíbrio. Na CV3, você vai ligar ponto de equilíbrio a ponto de equilíbrio. Né? Você vai ligar o 0 em um cruzamento e o 100 em outro cruzamento. E você também tem possibilidade de entrada aqui, ó, na 161.8, 261.8. Aqui você tem outro tipo de mercado que não é binários, tá? E coisas interessantes podem acontecer, tá? Você usando essa técnica aqui, potencialmente você pode especular, certo? Momentos de possível tendência, né? E aí a gente tem aqui o cruzamento de médias na região de FI. Quando o preço ele cruza aqui, ó, na 161.8, 261.8, 161.8, ele abre ângulo para a tendência. Tá vendo? Que interessante. Mas isso aí é especulação, tá, gente? Aqui nesse caso aqui a gente não está considerando nem o volume. Vou mostrar para vocês aqui outra possibilidade. Olha. Cruzamento, cruzamento. A gente tem aqui outro cruzamento na 161.8, preço pegou tendência. É interessante depois observarem isso. Tá? Vamos estudar isso aí depois. Melhor. Aqui usando o setup 7, certo? Em um mercado que não é binárias aqui, tá? Então vocês podem pensar aí para bolsa, para forex, índices, certo? Aqui o que a gente chama de C3, que é convergente 3. Mesma situação aqui, olha. Cruzamento de médias aqui, o 100 em outro cruzamento de médias. E aqui, ó, no 61.8 tenho tendência, abre ângulo. Pronto, aqui, voltando aqui para a IQzinha, a gente tem aqui também a Fibonacci. A Fibonacci você não vai utilizar
o cruzamento de médias, né? Porque existem também as outras formas de usar FIBO. Então, você vai adequar ao que você está vendo no gráfico. Olha, eu tenho um range aqui no gráfico, tem uma zona de briga aqui no gráfico. Eu posso projetar ela. Né? Lembra daquela chave de Wien? Figuras gráficas são formadas em regiões fractais e a Fibonacci é um fractal. Então, essas figuras gráficas, elas se formam em região de Φ, certo? Então, eu tenho aqui, olha, eu projetei esse range aqui, olha, botei o 0 e o 100, e ele me deu esse outro range aqui, ó, na região 261.8. E aí, o que é que eu vou operar no range? O que é que a gente espera de um rompimento? O rompimento, ele tem que ser com volume, tem que ser com volume acima da média ou com ultravolume, certo? Então, temos aqui a Fibo Range. Aqui tem aqui a CV1, aquele modelo original, projetada. Outra Fibo Range, olha aqui, ó. Projetei o range aqui na região de 261.8, entre a 161.8 e 261.8, já Φ e o seu múltiplo, dentro do retângulo dourado, eu tenho aqui outra região de range, rompimento com ultravolume. Um abraço. Outra aqui, Fibonacci, entrada 1, fluxo, ou seja, utilizando aqui volume contido, ou seja, eu especulo que o preço ele vai buscar o alvo, em direção ao alvo. Pronto, vamos lá, passando fotos agora. Aquela entrada que eu falei mais cedo agora sobre a questão de expectativa e frustração. Vocês podem olhar aqui claramente, olha, essa opa, eu tenho essa reversão aqui, indicado por essa vela, olha, pum, certo? Quebrou aqui essa tendência. Então, já me chama a atenção aqui. Então, acontece essa anomalia aqui. E aí eu vou dizer o quê? Olha, esforço versus resultado. Me diz que se o volume é maior, a propagação deve ser maior, mas isso não aconteceu. Então, eu poderia pensar que aqui nesse suporte de fractal e suporte de bankline, poderia dar uma vela de alta. Não é à toa que os compradores entraram aqui, ó, vela com o volume com valor positivo. Mas o resultado, devido ao momento, foi negativo, a vela continuou de baixa. Então, eu tenho aqui uma frustração de compradores. Pronto. Então, aqui um pouquinho dos resultados que a gente teve durante os nossos testes. Então, durante os testes, né, que vocês fizeram, eu também fui acompanhando. E, na verdade, eu já utilizava esse operacional um pouco antes, né, de convergência gráfica. Desde que Vini apresentou, eu sempre fui fascinado por esse conceito que ele trouxe. E aí a gente foi aprofundando. Então, eu tenho aqui essa análisezinha aqui, ó, CV1, que é o modelo original. Aí eu trago toda a análise, certo? Olha o ponto de convergência. A convergência entre essa linha que pega o cruzamento e a 261.8 projetada na linha de convergência, certo? Eu tenho aqui uma formação fractal. Tome aqui agora. Ligue pontos fractais e encontrará os próximos alvos. Então, eu tenho uma convergência entre uma projeção fractal e a 1618 da Fibo convergente, que também está projetada. Essa projeção começou lá de baixo, e eu vim trazendo ela. Fibo Range, olha aqui essa Fibo Range. Marquei aqui o range como base, o 0 e o 100, ele me deu 2001.8. Puxei aqui uma linha de convergência passando aqui no cruzamento, e aí eu posso ter aqui uma possibilidade de especulação do preço.
Prontinho, amigos. Então, aqui eu trouxe um pouco, né, da retrospectiva do que a gente tem feito aqui, e aí eu queria passar a palavra para vocês, tá bom? Podem falar direitinho o que é que vocês acharam dos testes, o que vocês têm para apresentar, tá bom? Quem vai falar? Eu ia falar agora, só que eu coloquei que deu um probleminha no PC, mas eu já apresento. E se o Paulo quiser ele passar na minha frente, ele pode. Ah, tudo bem. Tem um probleminha aqui. Quer falar, Paulo? Opa, sem problemas. Deixa eu puxar aqui as fotos que você me mandou. Isso. Pronto. Pode começar, Paulo. O que é que você estudou? Então, como observado aí, né? Você citou várias CVs, você citou tanto uma projeção de FIBO com a CV1, com a CV2, com a CV3, e também, não menos importante, também tem a CV4. Que qual é a ideia? A ideia dela é você vai ligar suporte de SAR à resistência de SAR, ou vice-versa, certo? Ou seja, quando o SAR parabólico, ele não se projeta de forma côncava ou convexa. O que quer dizer isso? Essa harmonização entre esses pontinhos azuis aí, como tá na imagem, ele não tem essa curvatura. Você vê que eu coloquei aí os quadradinhos, é exatamente isso na prática, certo? Então, o que eu venho observando? De acordo com o que o operador vai estar no momento, fazendo a análise dele, ele vai estar vendo o melhor momento de estar projetando tanto a CV1, tanto a CV2 e tanto a CV3 ou tanto a CV4. Vai muito do momento do operador e do momento do gráfico, certo? Aí você vai puxar o 100 desse suporte ou resistência, no caso aí é suporte, até uma resistência SAR, certinho? E aí você vai encontrar os possíveis alvos, que é 161.8, e no caso aí foi o 261.8 sendo rompida, certo? Vemos aí o quê? Que lá onde eu marquei, essa figura gráfica que formou, o preço ele respeitou bastante a 261.8. Então, o que eu entendi? Que era uma região bastante forte. Entendeu? Então, ele rompeu com o que a gente espera de um rompimento? Volume. Volume acima aí dos 10 últimos candles. Entendeu? Então, qual é a ideia? Na prática, são então vários pontos de SAR, né, que permanecem na mesma taxa. Em negociações diferentes, certo? E outra coisa também, que levando em consideração as outras CVs, temos também deixar de lembrar que não usamos as médias do mínimo quadrados nessa projeção de CV, certinho? Aí nós vamos usar somente esses pontos de SAR para poder fazer a projeção. Outra coisa, então, Paulo, temos uma coisa que é interessante, né? Por que a gente pode usar os pontos de SAR para utilizar a FIBO? Porque, pelo mesmo motivo que a gente pode utilizar todos os outros indicadores de geometria fractal, que é o diferencial de geometria fractal, que é a sua parametrização. A configuração do SAR do geometria fractal não é padrão. Ela utiliza o quê? Qual é a configuração numérica que nós utilizamos no SAR parabólico do geometria fractal? São os números π, né? Então... Exatamente. É muito interessante a gente colocar isso porque não é padrão.
né? O padrão do Saparabolic que está lá na IKEA é o 2. Né? A gente não usa isso. A gente usa números φ. E por isso que Vini sempre falou que os indicadores de geometria fractal são harmônicos entre si, porque eles são unidos pelos mesmos conceitos e por isso eles falam a mesma língua, né? Geometria fractal, ele é unido pelos conceitos de φ e fractal, né? E convergência gráfica. Então, o conceito de convergência em si, né? Então, é por isso que é possível a gente ter uma operação utilizando uma Fibonacci que é ligada por pontos de SAR parabólico. Certinho. Pois é isso aí. Temos então a CV4, né, apresentada. Então as impressões são essas, que temos que usar, de acordo com o operador, como eu disse, em diferentes situações. Então vai muito da pessoa, do analista, que vai ver em que ocasião usar para poder achar esses possíveis alvos, tanto o 61.8, 161.8 ou 261.8. Tanto aí você vai levar em considerações os indicadores de efeito, né, as médias, os parabólicos, linhas de convergência gráfica, aí vai todas aquelas análises que estudamos. Então, a ideia é essa, entendeu? Temos aí a imagem, olha aí um exemplo. Puxei o SAR parabólico, me deu o alvo de 161.8 para o análise VSA, entendeu? Então, matar a charada. Projetei a melhor fibra que eu achei no momento, que foi a CV4, entendeu? Podia ser a CV1? Podia ser a CV2? Podia também. Mas no momento, o que me adaptei foi a CV4. Achei o possível alvo, efetuei a entrada. Certinho? Temos aí também, ó, uma imagem. Percebe nessa imagem que temos várias possibilidades de puxar essa CV4. Olha onde eu puxei, olha onde está o quadradinho que eu marquei, o primeiro aqui, da direita para a esquerda, e olha onde eu puxei da esquerda para a direita, tá vendo? Puxei o 100 daqui e levei até lá em cima. E me deu esse alvo, esse suporte aqui poderosíssimo. Que aí a gente junta com as nossas análises, né, de VCA, VPA, e para poder fazer a nossa entrada. Essa certinho? Essa aí já apresentei. O que você achou dos testes? Cara, sensacional. A ideia, a fibra convergente, ela agregou bastante no operacional que eu já tinha, entendeu? Foi uma sugestão muito bacana, principalmente para a galera que não tem o operacional definido, é uma sugestão bacaníssima e vamos ao estudo, que ainda tem muito por vir ainda, acredito. Mais alguém quer falar sobre os estudos que fez? Consertei aqui, eu vou compartilhar a tela agora. Ah, beleza, amigo. Vou abrir aqui para você. Ok. Pronto, tá vendo aí a imagem? Vendo. Então, a minha CV é a CV2, né? Como mostrei ali em cima. O diferencial dela da CV1 e a 3, por exemplo, é que você tem que esperar no mínimo um pivô aparecer, ou então você marcar o fractal anterior à tendência, né? Que ele seja no sentido dela. Que, diferentemente da CV1, que você pega do cruzamento pro fractal, na CV2 você pega do fractal pro cruzamento. Igual aqui, ó. Tive que pegar do ciclo passado. Que eu peguei do 100 e foi ao cruzamento. E a entrada que eu daqui é até contra a tendência, né? As pessoas, às vezes, elas ficam pensando, será que dá para entrar contra a tendência? Com a fibra convergente e, obviamente, com a análise de volume dá. Você vê aqui que o gráfico, ele estava na tendência de baixa
em determinado momento ele mudou o ciclo. Só que esse ciclo de alta ele foi um ciclo anômalo, tanto que é apresentado aqui por esse Kendo, né? Ele é um Kendo de força e com pouco volume, quando estava analisando o gráfico. Só que aí eu marquei a Fibo Convergente 2 e eu vi que ele estava bem próximo da 2618. Ele fez um Kendo desproporcional com volume na 2618. Aí ele fez o segundo Kendo, ele fez uma estrela, e o próximo candle ele desceu um candle vermelho. Aí quando eu fui olhar o volume contido, que é uma das entradas elencadas no grupo de teste que a gente fez. Entrada de volume contido. E você já tinha identificado a reversão, não é? Já tinha, porque o ciclo anterior de alta estava anômalo. Isso. Ficou mais fácil você entender que esse volume contido descendo aí era o quê? Fluxo, né? Fluxo, exatamente. Aí, para dar um fractal, né? De 5 períodos, entrei do quarto por quinto, deu a vitória linda aqui, totalmente folgado. Aí, passar para a entrada aqui, que é outra CV2, né? Dessa vez aqui eu tava analisando essa tendência de baixa, e eu percebi que ela ficou lateral entre a 161.8 e a 2618, né? Ela ficou lateral aí, ficou nesse quadrado. Aí eu fiz o que? Eu tava olhando o X-Wave, o tradicional zero, e eu vi que nesses 3 candles, dá pra notar aqui perfeitamente que no X-Wave ele deu um candle de demanda. Esses 3 candles foi de demanda. Só que o resultado dele no gráfico foi totalmente anômalo. Que foi 3 candles de demanda e deixou o pavio na parte compradora. Aí o próximo candle ele desceu, só que o volume dele ele foi baixo e deixou esse pavio aqui. Aí eu fiquei meio com receio de entrar. Só que o próximo candle ele me deu vamos dizer assim, o gatilho de entrada, né? Que ele desceu, candle cheio, com volume superior ao do ciclo anterior aqui, ó. E com a divergência de cor. Que no caso ele deu um candle de demanda, só que o preço ele demonstrou a oferta. Aí quando eu fui entrar, foi até engraçado que quando eu fui entrar no candle seguinte, o preço já subiu, estourou pra cima sem volume algum. Aí eu, olhando a análise gráfica, né, sem volume algum, com certeza o preço ia descer. Aí eu coloquei a venda. Aí novamente ele respeitou, né? Você vê que ele veio até corrigindo a 2618. Praticamente ele corrigiu aqui o preço e depois ele desceu. Foi quando efetuei a entrada. E a próxima análise aqui foi de um ciclo altista. Você vê que a prevalência da demanda em toda essa tendência de alta. E quando chegou aqui na 1618, depois que eu marquei a Fibo Convergente 2, o preço ele corrigiu, né? Aí você pode até se perguntando, tá, mas por que você não entrou no candle seguinte se o ciclo era de alta? Bem simples, ó. Uma região de bankline, preço cheio. O preço ele tinha muito pouco espaço aqui para subir. E você vê que o próximo candle ele corrigiu novamente. Aí só no candle seguinte que teve um rompimento volume, tanto dessa região de microacumulação como da região de bankline. E foi quando eu efetuei a entrada por mesmo candle. Então vejando também o alvo de 2618 que estava um pouco distante, né? Essas foram as 3 entradas que eu apresentei. O único, vou dizer assim, defeito entre aspas, né? Que não coloco nem defeito, mas é mais do operador, que você tem que ter essa paciência mais de esperar o gráfico andar um pouco se você quiser marcar a CV2 no mesmo ciclo gráfico, né? Senão você vai ter que marcar no fractal do ciclo anterior. Mas ela é totalmente funcional, ela é bem assertiva quando você alia ela com análise de volume, né? Que ela é essencial, e principalmente com os padrões de candle que aparece. Eu gostei bastante dos meus resultados com ela. Perfeito, amigo. Tem mais alguma coisa? Não, foi só isso mesmo. Pronto. Mais alguém quer falar? Fechar a tela aqui, peraí. Mais alguém quer falar? Sim, professor, eu te mandei as fotos aí. Só depois de deixar registrado aqui que a gente está trazendo essa discussão aqui, essa apresentação, na verdade, do nosso resultado, né?
nosso extrato final aí dos nossos testes, utilizando as convergentes. Mas a partir de agora, vamos começar a ter no canal as operações utilizando as fiboconvergentes, né? Assim também como as fiboend, como eu já usava antes, né? Eu já postava no canal fiboend, fibopivô, e já colocava, só que ainda não estava colocando as fibos convergentes. Então, agora já vou começar a colocar. Essa aí, estão vendo? Essas são as minhas, professor. Então, Ah, certo. Pronto. Ah, você vai falar agora? pode ser. Pode ser. Pronto. Pode sim. Então, nessa análise aí, eu utilizei a CV1, né? Onde a gente Certo. coloca o 100 no cruzamento das médias e o 0 lá no fractal. Na verdade, eu tinha colocado o 0 naquele fractal de baixa. Só que como teve compartilhamento pausado, E agora, voltou? voltou. Pronto. Só que como o gráfico foi andando, aí eu fui e virei ela do outro lado. E aí eu percebi que fez ali um volume contido, uma anomalia de esforço versus resultado, e fez essa vela enorme aí, que eu considerei uma vela de ignição, me corrija se eu estiver errado. E aí, quando rompeu essa linha de convergência, eu entrei para a próxima vela. Para mim, assim, eu não tinha operacional definido, eu ficava pulando de galho em galho. Então, para mim, funcionou bem a questão da FIBO. Eu gostei muito. Pronto, já. A próxima, professor, a mesma coisa, é a CV1, né? Do zero no fractal, o 100 na linha de cruzamento. E aí, quando chegou ali na linha de convergência, ele fez uma vela anômala também, com esforço versus resultado. Só que eu ainda fiquei insegura com a entrada, então eu esperei a próxima vela, que veio com um volume maior com relação até ao ciclo anterior de alta. E aí eu entrei para a próxima, a favor da tendência de alta, que ia começar, né? Sim. E aqui você tem aqui, olha, quando ela chegou aqui no ponto de convergência, apresentou aqui, olha, uma anomalia oferta e demanda, né? Formação Isso, tal. E aí você esperou a vela para confirmar aquilo, né? isso. E aí você vai puxar aqui, ó, o ciclo VPA. Qual é o ciclo volumétrico aqui? Olha, volume crescente, pronto. Muito bom. Foi isso. Eu gostei bastante, gostei da experiência, aprendi muito. E eu só tenho a agradecer. Obrigada. De nada, nós que temos muito que agradecer a vocês. A contribuição que vocês deram foi excelente. Quem mais? Eu, Certo, amigo, vou pegar aqui as suas fotos. então, eu também estava testando a CV1, né? Que você puxa do cruzamento para o fractal. E aí, assim, ela em si, ela te dá vários alvos, né? Te dá várias oportunidades. Mas, como já foi falado pelo professor, né, você vai operar aquilo que você já é acostumado, né? Se você não tem um operacional definido, você vai definir, você pode definir, né? E as regiões que a gente mais opera são as regiões de 1618 e 2618, né? E aí, nessa primeira entrada aí, nós temos aí o Teorema 3, né?
apesar de um ciclo anômalo, mas você percebe pelo volume a força compradora, né? E né, nesse candle que eu entrei, na anterior entrada, tem esse volume aí, né? De uma força vendedora, porém sem êxito, né? É o que a gente vem estudando também, uma certa frustração, né? Da força vendedora tentando fazer com que o preço descesse, né? Mas sem êxito. E aí eu peguei essa operação aí após esse rompimento dessa linha de convergência também, né? Porque a imagem não mostra, mas eu tinha uma tendência, né, de baixa. E você percebe nesses últimos 3 candles aí, de baixa dessa tendência, você percebe também o ciclo anômalo, né? Então aí foi a entrada, né? Assim, ao meu ver, uma entrada boa. E eu tenho pego muitas entradas desse tipo aí, entrada Teorema 3 e análise de volume contido, né? Que a gente até batizou de entrada AVC. Essa daqui foi. Eu sempre dou risada quando vocês falam isso. Bom, e aí nós temos aí, o que acontece? O preço, ele nunca, né? Assim, nunca a gente não pode dizer, mas o preço ele não vai descer eternamente, né? O preço ele vai corrigir. E um dos sinais que você pode ver é a análise de volume contido. Você percebe que você tem propagações diferentes, mas o volume continua com o mesmo comportamento, né? Não sobe nem desce. Então, eu tenho ali uma tendência de baixa, né? E o preço faz uma pernada e geralmente, né, o preço ele corrige no ponto 50 ou 68 ou 68, né? Ou pode chegar também ao número 78,6, né? E aí, nesse caso, você tem que fazer análise de volume, né? Você vai armar a sua CV, né, daquilo que você escolher, qual que você se adequar melhor, e você vai fazer a sua análise, entendeu? Não existe gatilho, existe análise. Você vai fazer análise do quadro, né, de tudo que está acontecendo no gráfico. E aí, formou o fractal, né, eu tenho aí as médias alinhadas, né, eu tenho um teste na 1618, né, que é um ponto de equilíbrio também, juntamente com o SAR, que o SAR ali ele está praticamente em linha reta, então também tem um ponto ali, né, o mestre sempre ensinou isso para a gente. Você também tem um ponto, quando o SAR ele está em linha reta, você tendo 2 pontos, você pode traçar uma linha, você vê que perfeitamente ele consta aí com a 618, né? Então você tem um ponto de equilíbrio ali também com o volume contido, com propagações diferentes. Então eu fiz a entrada aí seguindo esse parâmetro. Então, sua análise do volume contido aí foi para fim do momento de alta, né, dessa correção. Isso, correto, para uma reversão. Ok. Tem uma foto sua aqui que não está indo, amigo. Mas eu acho que você passou bem a ideia. Diz aí o que é que você achou desse período de testes. A gente passou um mês, né, fazendo esse teste. Começamos no mês de agosto, estamos finalizando agora. Sim, o tempo de teste, vocês deram para a gente uma missão bem complicada, né, de achar, vamos dizer assim, entre aspas, defeitos, né? E, ao meu ver, o defeito que pode ter é do próprio operador, né? Não existe gatilho, né? Porque chegou na 2618, eu vou dar um put, eu vou dar um call. Não existe isso. Você tem que fazer análise do que está acontecendo, do momento gráfico, do estágio gráfico, né? Como você mesmo falou, às vezes você está ali em um momento de lateralização. Tem gente que opera, sim, esse momento. Eu, particularmente, não opero, eu opero tendência. Então, eu não vou fazer uma operação ali. Eu posso armar uma fibra range, né, e esperar um rompimento com volume, né? Então, assim, vai do operador. Então, esse período aí serviu para consolidar o meu operacional, né? Eu faço muitas entradas nesse tipo aí, né? Porque se você parar para analisar, né, que também uma das entradas que eu faço, que é o CF, ele é basicamente isso, né? O preço tem uma pernada, o preço ele vai corrigir. Quando ele corrige, o parabólico já está passando, né? E forma um fractal. E aí você vai fazer análise do volume em qual vela você vai entrar. Então, com a
linha de convergência gráfica e com a FIBO, cara, ele te dá praticamente na mão o que vai acontecer no gráfico, entendeu? Ele te dá os alvos, então só você fazer análise daquilo que está acontecendo. Eu vou entrar para a reversão, vou entrar seguindo a tendência, eu opero esse tipo de entrada. Se eu não opero, eu não vou fazer, obviamente, né? Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer no gráfico. Eu estou estudando, estou treinando, né? E fazer as entradas de acordo com isso aí. Mas, assim, referente aos testes, realmente foi totalmente positivo. Agregou muito no meu operacional, né? Porque a gente já tem um setup totalmente parametrizado a FIBO. Então, você trabalhando com a FIBO, perdão, ela vai te dar os alvos. Então, é só você fazer análise e fazer aquilo que você está acostumado a fazer no gráfico, né? Não inventar, né? E fazer aquilo que você sabe. Então, assim, para mim, esse momento aí foi um momento muito bom, né? Também de conhecer colegas diferentes, tal, ver operações diferentes, e isso tudo agrega, né? Tudo você adquire conhecimento, né? E vai nutrindo com aquilo que você já sabe. Para mim, realmente foi uma oportunidade muito grande e muito prazerosa. Perfeito, amigo. Eu estou olhando aqui essa sua CV1, depois que ela rompeu a 2001.8, aí você quisesse continuar isso, era só projetar no ponto de equilíbrio, né? Isso, exatamente. Era só puxar aqui, do jeito que ela tá, colocar aqui em cima do ponto de equilíbrio, ela já te dava os próximos alvos, e se não tenho certeza aqui, mas ela poderia te dar o seu próximo alvo aqui, ó, nesse range que tá aqui em cima, ó. Sim, Pô, pode ser que exatamente. esse 261.8 aqui, ó, podia parar aqui onde está essa bankline ou próximo disso. E você E vê aqui que já tudo tem uma boa confluência, entrada aí. né? Você tem o parabólico afastado, você tem as médias afastadas, né? Você tem tudo confluindo. Então, você praticamente aí você vai fazer análise do volume e ver em qual vela você vai entrar. Quando a gente fala que a gente está... O que se pretende potencialmente com a técnica de convergência gráfica, né? Se eu puxar aqui uma linha de convergência gráfica aqui no cruzamento, e aí o que se pretende, né? Você vai passando a linha aqui, olha, fractal, fractal, fractal. Né? Então, é realmente só afiar a análise e seguir o gerenciamento, fazer manutenção do mindset e seguir em frente e manter a fidelidade à operação, né? Seja fiel ao seu operacional e seu operacional será fiel a você. Mais alguém quer falar? É bem falado essa fala sua aí da questão de você ter o seu operacional definido. No caso, se a pessoa não tiver, ela vai, obviamente, optar pela sugestão da FIBO, mas é muito bom você, tipo, se você já tem um operacional definido, então já tem algo pré-estabelecido que você faça, você aplicar a FIBO convergente, porque bem no início mesmo, né, como eu já tenho um operacional definido, quando eu peguei para testar a FIBO convergente, estava tendo alguns loss exatamente por isso, tava tentando realocar meu operacional na FIBO, mas do jeito que eu queria, não do jeito que era para analisar, entende? E eu tomei alguns loss por isso. Até parei um pouco, fui para conta demo, que eu tava na real, mas com o valor bem baixo, não chegou a afetar a banca de nenhuma forma. Mas eu percebi isso, que de você crescer, acho que eu diria que ser impaciente na questão do seu autoaprendizado. Porque a FIBO tá aí, o operacional, a sugestão de operacional tá aí para você seguir, mas temos que, tipo, dar tempo ao tempo, ou seja, você tem que maturar esse novo conhecimento, você tem que testar ele de forma calma e gradativa, né, que seja um estudo que você se divirta com ele, porque, igual o mestre falava, né, você tem que brincar com o gráfico ele é dinâmico, ele não é exato em si, ele tem suas correções, tem suas falhas, tem seus acertos, e com essa FIBO, pelo que eu percebi, é isso, você tem que brincar com a forma que você a usa, porque se você pré-estabelecer algo muito à risca, assim, você pode até se complicar, não essa palavra, mas você se perder em meio à análise. No meu caso, aconteceu bastante. Isso, exatamente, Matheus. É necessário que você mantenha uma fidelidade ao seu operacional, ao mesmo tempo que você tem que aliar
essa disciplina e essa fidelidade à flexibilidade mental e operacional. Né? O trader ele precisa ser flexível, ao mesmo tempo que você precisa ter uma disciplina, a seriedade, o compromisso e a lealdade, né? A fidelidade ao que você se propõe a fazer, você precisa ser flexível. Exato, exato. Quem mais? Acho que já falamos todos, né? Então é isso, amigos. Eu quero agradecer muito a vocês por esse trabalho, pela paciência, por terem aceito o convite de participar do grupo de testes da Fibo Convergente, pela fidelidade, por seguirem as orientações, por se debruçarem, né, sobre a proposta, né? E claro que não dá nem para a gente discutir tudo que foi falado, que foi estudado, que foi apresentado ao longo desse tempo, mas aos pouquinhos a gente vai trazendo, né, situações, né? A gente vai trazendo aí a questão das entradas, que a gente elencou, os tipos de entrada, né, as 5 entradas, o filtrozinho que a gente fez, que na verdade é apenas uma sugestão para que tenha-se as coisas bem definidas, né? E o que houver de dúvidas, né, podem falar, a gente responde lá no canal do YouTube, certo? E vamos continuar, certo, com os nossos trabalhos, tá certo? Então aqui a gente pode se despedir. E eu quero dizer para vocês que só gratidão, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos deram. Então, vamos encerrar aqui. Um grande abraço a todos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, boa noite.